Olá pessoal, boa noite. Começar uma live com o grande mestre Huck, né, uma lenda da capoeira do Rio de Janeiro, uma lenda da capoeira no Brasil inteiro. Vou contar com a ajuda do historiador Elton Silva. Já vou chamar os dois aqui para a gente já dar início a essa live. Fala, mestre, tranquilo? Opa, ih, tá meio escura, peraí. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Tá meio embaçada a imagem, né? Deixa eu ver aqui. Agora tá. Melhorou? Ah, melhorou. Tava parecendo que você tava no box do chuveiro, assim, entendeu? Tava tudo... Não, é que é que aconteceu o seguinte, eu deixei meu telefone para carregar, aí mexeram no telefone aqui, tiraram tiraram da tomada. Eu tô com 20% só de bateria. Aí não dá para botar ele em pé. Eu queria botar ele em pé em cima, é que eu tô pendurando ele aqui, entendeu? Porque a tomada tá conseguindo carregar, mestre? Oi? Mas você tá conseguindo carregar normal o celular? Não, tá carregando. O fio dele entra por baixo. Não, aí entendi. se eu botar, não tem como botar em pé. Aí eu tô pendurando ele aqui. É aquilo ali que eu botei a fita ficou em cima da lente aqui. Mas vamos embora. Não. Eu chamei o Elton Silva. Chamei o Elton também, eu chamei o Elton, né? O Elton Silva, que é um profundo conhecedor da história da capoeira. Só esperar ele entrar, acho que ele está tendo um problema de conexão. Mas aí, enquanto isso, a gente pode começar aqui, mestre. E antes de tudo, sempre uma honra conversar com você que é um ícone da história da capoeira no Rio de Janeiro e no Brasil inteiro. E o seu nome, sempre quando fala mestre Huck, o pessoal aplaude, porque realmente você tem uma história gigantesca dentro do mundo da luta. Uma honra ter a sua presença de novo. Eu agradeço, né, e fico bastante lisonjeado, porque eu tenho visto aí, da última entrevista que eu tive com você, a proporção do teu programa, e ele está crescendo a cada dia que passa. Tá? Desculpa aí uma lançadinha aqui que eu estou ajeitando, eu estou falando contigo que estou ajeitando, eu acho que é ficar. Então, assim, a honra é toda minha em poder estar aqui agora, né? Eu posso dizer que não sei tudo sobre a capoeira, mas, opa, olha quem chegou ali agora. Mas assim, meus amigos, eu sei que a gente vai dividindo aí devagarzinho, valeu? Tamo junto aí. Um abraço, Marcelo Jutz, também uma fera aí do mundo da luta, ele sempre está aqui presente, né? Um profundo amigo e também um profundo amante aí do mundo da luta, ele sempre acompanha todas as lives. Mandar um abraço aí para o Marcelo, grande Marcelo Jutz, e apresentar também o Elton Silva, acho que dispensa apresentações, né? Um profundo conhecedor da história das artes marciais do Brasil e tem uma parte assim profunda de pesquisa sobre especificamente sobre a capoeira, né? Um dos grandes conhecedores da capoeira especificamente, né? E além de outras modalidades, mas a capoeira é uma paixão que ele tem e conhece bastante. Então, apresentar aí, acho que já é um amigo aqui do canal, o grande Elton Silva, sempre bom ter a sua presença aí, meu amigo, e hoje vai me ajudar a fazer essa live com você, mestre. Ah, tá legal, tá legal. Assim, eu tô vendo que eu sou mais bebezinho aí nessa história, né? Tô mais aqui mais para aprender, pelo visto. Nada. Boa noite, Floresto, grande parceiro. Já me sinto aqui um sócio do canal, com todo respeito. Boa noite, mestre Huck. Grande mestre Huck. Obrigado. Sou um fã incondicional. Obrigado. Trouxe umas perguntas aqui dos amigos, né? E o pessoal mandou bastante perguntas durante o dia, e eu separei algumas aqui para a gente poder, né, falar um pouco além da sua carreira, mas também da sua opinião, né, em alguns assuntos sobre artes marciais e sobre a própria capoeira. Para mim é um prazer estar com vocês aqui essa noite. Espero poder contribuir aí, né, com esse bate-papo aí. Com certeza. Mestre, então já vamos começar com a primeira pergunta, né? Se eu não me engano, eu vi uma entrevista sua que você falou que acho que o seu primeiro contato com a capoeira acho que foi aos 8 anos de idade, alguma coisa assim. Conta pra gente como é que foi a sua primeira experiência, que você viu o que esse pessoal fazendo isso aqui, mexendo a perna para um lado, para o outro. O que te encantou, que você olhou e falou, meu Deus, é isso que te deu aquela luz que você passou a gostar de uma hora para outra?
Lembra desse primeiro momento para a gente? Isso foi, eu tinha exatamente isso, numa faixa de 8 anos, quando eu vi no Parque de Barroso, mas daí até eu entrar levaram-se mais uns 4 para 5 anos. Né? Então eu estava num Parque de Barroso, que é lá na Penha. A minha história é muito voltada à Penha, apesar de eu não ser o cara da Penha, lá tem o grande mestre Touro, Dentinho que morreu, o Touro fizeram, o mestre Touro em vida, né? Fizeram uma homenagem a ele, fizeram uma estatueta dele jogando com o irmão dele, que é o mestre Dentinho. E aquela área é uma área mais deles, né? Uma área que falou capoeira, Manduca da Praia no passado, né? E mestre Touro aqui no presente. E o Dentinho que morreu. Então, eu assim, posso dizer que a minha história é muito, muito ligada à Penha, porque eu nasci no Hospital da Penha, o Getúlio Vargas, né? Com 8 anos eu vi a capoeira pela primeira vez e participei muito de uma roda que é muito lendária naquela região, que é a Roda da Penha. Que ela teve uma época bastante, assim, a parte áurea dela foi, vamos dizer que nas décadas de 80 e 90, né? Onde os grupos estavam se afirmando, os capoeiristas estavam se afirmando também, e logo em seguida, quer dizer, eu participei várias dessas rodas. A minha história está muito ligada àquela área ali também, né? Juntamente à Roda de Caxias também, que eu não posso esquecer. Então foi quando eu tive o primeiro contato, foi com meus 8 anos de idade. Eu estava com meu falecido irmão lá, com um parente que não era nem minha mãe, nem meu pai, era uma tia, que me levou lá para brincar no parque. Eu vi a capoeira e fiquei encantado, né? Só que eu consegui, assim, depois não vi mais, fiquei um tempo sem ver capoeira e ouvia muito numa rádio, que era um projeto, uma rádio, a gente ouvia muito rádio naquela época, né? Televisão preta e branca ainda naquela época, cada casa, não era todas as casas tinham televisão, e a gente ouvia esse programa e teve um período que eu acredito que era na época da consciência negra, que falava muito sobre a capoeira. E dentro de casa eu gingava, né? Eu não sabia nem se aquela ginga, nem sei como era a ginga que eu fazia, mas pelo fato de ter visto a capoeira com 8 anos, eu brincava com meu irmão de jogar capoeira. Então a gente fazia aqueles movimentos do tipo turista. Nunca jogou, mas chega ali, o ritmo faz o cara levantar a perna e tal. E era o que eu tinha de capoeira até aquela época. Né? E por volta dos meus 12 anos foi quando eu ingressei realmente na capoeira e fiquei até os dias de hoje. Mestre, fazer uma outra pergunta para depois passar para o Elton fazer 2 perguntas também. Quando eu também li uma entrevista sua que você falou que teve um envolvimento também com o Karatê Shotokan, né? Conta um pouco para a gente dessa época e o que você viu de semelhança, né? O que você coloca de semelhança entre o Karatê que você praticou durante um tempo e a capoeira, que você virou um dos maiores ícones aí da história do Brasil? Eu sei. Bom, essa pergunta foi ótima, que a gente tem a oportunidade de valorizar, né? Não só pelo fato de eu ser conhecido como capoeirista, mas assim, eu fui uma criança que sempre gostei de esporte. Eu jogava futebol de salão, fiz parte de uma equipe, disputei um campeonato, que eu me lembro da faixa que eu ganhei, campeão 74, eu fui artilheiro, acho que eu tinha 13 anos, se fizer as contas aí, 74, eu tinha 13 para 14 anos. Ganhei uma faixa campeão 74, na igreja de Santa Bárbara, no dia 4 de dezembro de 74, que era o dia do aniversário da padroeira, né, lá de onde eu morava, Rocha Miranda. Então, assim, eu sempre fui voltado aos esportes. Eu fui para a escola. Na mesma época, eu era praticante de atletismo, fazia futebol de salão, era atletismo, futebol de salão, voleibol e handebol, né? E assim, eu sempre, pelo fato de gostar e ter uma aptidão para o esporte, tudo que eu fazia, eu entrava e fazia bem. Só o vôlei, que eu nunca fui muito bom no vôlei, mas o handebol, eu me lembro que teve um campeonato com um colégio rival a gente, que era o Colégio Pio XII, e tinha lá o Guilherme, né? O Guilherme era o melhor atleta daquele colégio e nós éramos rivais, né? E joguei o campeonato, o Guilherme fez 13 gols no time dele, só ele fez gol, e no meu time eu fiz 12 gols no handebol. A gente perdeu, mas a gente
as pessoas, os olheiros que estavam ali na época, antigamente um professor de educação física, ele tinha a função de transmitir o conhecimento dele, mas ao mesmo tempo ele servia de olheiro para as instituições que ele tinha contato, né? E, por sorte, o professor Ayrton, que era o meu professor naquela época, me viu o meu talento, né? Porque eu já fazia, na escola, eu fazia parte do basquete, do handebol, do atletismo, arremessava bem na época, e me botou no Vasco da Gama. Fui treinar no Vasco da Gama, arremesso, né? Voltando lá o handebol, para dizer, né, que ali foi quando ele me viu, né? Pô, o cara faz tudo bem, o basquete eu jogava bem também, era titular, e me jogou me botou no Vasco para fazer atletismo. Mas o Vasco era muito longe para mim, e a minha prova principal, que era o peso e o dardo, você tinha que arremessar para dentro do campo. Imagine o campo de futebol que você não pode nem passar de tênis. Naquela época, eu estou falando de 1976, por aí. Se você pegar um tênis, eu acho que ainda deve ser assim, e atravessar um campo, e você não é um jogador profissional, o pessoal quase que te lincha. E imagine arremessar uma bola de ferro dentro do campo, que esburacar o campo, né? E o dardo que eu arremessava também. Então eu acabei indo para Grama Filho, onde eu continuei a minha carreira. Então, voltando ao início da pergunta, assim, o karatê, né, que olha, quase que fugiu. Eu treinava numa academia, eu disputava campeonatos de capoeira, e assim, fui bem sucedido em quase todos. E o campeonato brasileiro, o principal campeonato que tinha na época era o brasileiro. Numa determinada época, ele foi, sempre era assim, outubro para novembro. A gente encerrava o ano com o campeonato. E teve um ano que o campeonato brasileiro foi em julho. E um dia eu cheguei na academia de karatê, que era do professor Moretti, que era um faixa preta, né, acho que segundo dan, do karatê Shotokan. E eu dava aula lá e falei, pô, ô Moretti, por aqui tem alguma academia de boxe tailandês, que na época o Muay Thai dava o nome de boxe tailandês, né? Pô, ele, por quê? Desculpa. Porque eu estou a fim de disputar um campeonato, os campeonatos de capoeira acabaram, eu estou preparado, estou treinado com disposição para competir e queria fazer um campeonato de boxe tailandês. Aí ele falou, cara, vai ter um campeonato nosso, do campeonato Rosican, vai ser agora no final desse mês, e faltavam 15 dias mais ou menos. Pô, por que você não entra? Eu falei, pô, cara, o karatê é muito diferente, né? O Muay Thai eu vou usar a minha perna, vou dar um soquinho e tal. O karatê tem uma regra muito mais solicitada para o competidor. Ele, não, cara, o que você faz aqui, que eu vejo você fazer, você vai até se dar bem. Aí foi quando eu treinei durante mais ou menos uns 15 para 20 dias e fui participar de um campeonato de branco a marrom. O campeonato era branco a marrom. Todas as academias só botaram os seus marrons, né? O único que não era marrom era eu. Que quando eu cheguei lá no dia da competição, o Moretti falou assim, eu vou tirar essa faixa laranja para não ficar muito, o negócio ficar muito berrante, né? Você, né? Conclusão, eu só não fui campeão porque praticamente me roubaram na final. Né? Me roubaram na final. O cara que me ganhou, eu fiz 2 ipons nele e o árbitro não computou. E eu fiquei, na verdade, eu acabei indo para 3º lugar. E foi quando eu tive essa experiência com o karatê e fiquei praticando mais um tempo. E assim, detalhes. Alguns movimentos do karatê eu comecei a utilizar na capoeira, né? Por exemplo, o Maoshi-geri, não, Maigeri é o martelo da capoeira, o Maoshi é o pisão. Então eles faziam o pisão do karatê é diferente do que nós fazemos na capoeira. Eu comecei a utilizar o pisão, comecei a treinar o pisão que eu aprendi no karatê, que deu muito certo na capoeira. Porque é um pisão que, por exemplo, se você for fazer fazer uma medição do golpe, a capoeira ele vai até X ponto. O movimento feito
com a característica do karatê, ele vai mais um pouquinho, e esse pouquinho faz a diferença. Então foi aí que eu comecei a praticar o karatê, né? Pratiquei não, eu fiquei um tempo, mas depois eu não continuei não, porque minha vida é muito envolvida com a capoeira. Bacana, mandar um abraço aqui para o Luiz Segundo, historiador também, amigo nosso, tem uma página aí para o pessoal que gosta da história da luta também, do jiu-jitsu, Origens do Jiu-Jitsu, pessoal, siga lá no Instagram. Agora o Elton vai fazer 2 perguntas para você, mestre, pode começar aí, Elton. Ô mestre, eu sou aqui do Rio de Janeiro, eu conheço o senhor já há algum tempo, embora eu seja da... Oi? Pode falar você, fica melhor. Ah, tudo bem. Essa barbinha aqui, só... essa barbicha branca eu pintei para poder, né, o pessoal respeitar realmente, mas pode falar você. Tudo bem. Eu sou do Rio de Janeiro, né? Então eu conheço sua história da época do confronto ali com o Bidete, né? Que o senhor ficou muito famoso. A comunidade do jiu-jitsu, né? Conheceu a sua história através daquele campeonato, né? Onde o senhor nocauteou o Bidete. Tô chamando de senhor de novo, desculpa. Eu vou deixar passar. Vou tentar evitar aqui. Mas você já havia feito alguma luta de Vale Tudo, algum evento de Vale Tudo antes daquela luta com o Bitete, ou foi a primeira experiência que o senhor teve ali dentro do Vale Tudo? Elton, é o seguinte, boa pergunta. Eu, na verdade, se você colocar, fazer um estudo cronológico, você vai ver que aquela época era o início praticamente do Vale Tudo aqui no Brasil, né? O Rickson, eu acredito que, vamos dizer que em 93, eu não tenho muita certeza dessa data, mas eu acredito que o Ultimate começou lá nos Estados Unidos, ou começou a ser televisionado filmado e o pessoal espalhar para o mundo. Eu acredito que tenha sido mais ou menos em 93. 93. Olha o Muralha aí. Olha o que o cara está perguntando aí. Eu já estou aposentado, na verdade. Mas, lutador é lutador, né? O Muralha vai representar a capoeira em São Paulo. Depois eu vou falar para ele colocar aí para a gente falar sobre ele aí, que é um mestre também antigo, né? Quando o pessoal está pensando que ele ia pendurar a chuteira, o cara está treinando, está mostrando que se supera a cada dia. Mas voltando à resposta, em 95, praticamente foi o crescimento. Vamos dizer que aquele campeonato que eu participei, que foi o primeiro campeonato oficial, que ele estava acontecendo no Maracanãzinho. Posso dizer que aquele foi o 01 praticamente, né, aqui no Brasil. Mas eu já havia lutado exatamente um mês atrás, o mestre Colomar entrando aí também, um mês atrás, quando a primeira contenda, né, que teve aqui no Rio de Janeiro foi, que eu me lembre, né, naquela época, foi na Ilha dos Pescadores, foi lutas casadas, tiveram grandes lutas, estavam lá grandes nomes como o seu Hélio Gracie estava lá, o professor Barrada, Leitão de Abreu, é o ícone, o nosso amigo aí conhece, né? Essa galera toda, o Índio, tava o Renzo, Gracie, Rolly, tava uma galera, se eu não me engano até o Rickson estava. E eu fiz a primeira luta com o De Pedro, que foi a luta final, foi a luta da noite, e nós lutamos durante 1h20, né? Totalmente diferente dos padrões de hoje, né? Que é 5 minutos, 3 rounds e 5 rounds para quem vai disputar cinturão. E até ali praticamente foi uma oficina, né? Para se chegar no MMA futuramente, né? Então eu fiz essa luta com o De Pedro, foi 1h20 de luta. Eu venci o De Pedro por desistência dele no final. E ali fomos convidados. Ali seria um de nós seríamos convidados para aquela contenda do Maracanãzinho, né? Aquele campeonato nacional. Mas como mesmo a nossa luta, tendo assim, uma luta que para o lutador foi uma luta sem técnica,
sem qualidade. Então, mesmo assim, eles convidaram o De Pedro também. Então, nós nos encontramos no Maracanãzinho para disputar, praticamente fazer uma revanche, uma segunda luta, praticamente. E eu venci ele novamente, mas aí com menos tempo, né? E, se eu não me engano, naquela época, no Maracanãzinho, cada round tinha 10 ou 20 minutos, um negócio assim, né? Então quer dizer, foi isso. Quando eu lutei com o Amauri, eu já estava fazendo a minha quarta luta praticamente. Porque antes de vencer ele, eu ganhei 2 lutas na mesma noite. Que foi a com o Rostan, do Karatê, e depois a com o De Pedro, que foi uma luta que demorou muito lá também. Ela foram 2 rounds, né? Foi muito cansativo. E quem vê a luta, vê que eu fiquei cansado também. Teve uma hora que eu já não aguentava mais. Mas, assim, eu consegui vencer. E fui para a final com o Bitete, que era o franco favorito, né? O evento foi feito, isso ninguém tem dúvida. O evento foi feito para assim, prestigiar o jiu-jitsu aqui no Brasil, até porque o Royce ganhou três versões consecutivas do Ultimate Fighter. O Rickson havia ganho, naquela época, 2 versões do Japan Open. Então, quer dizer, ali era um momento de mostrar que o jiu-jitsu era o que dominava as artes marciais naquela época. E com a palavra do nosso o árbitro da noite, que foi fugiu o nome dele aqui agora, foi o imponderável, aconteceu que fui eu ter ganho, entendeu? João Alberto Barreto. João Alberto Barreto falava isso. João Alberto Barreto, isso. Então é isso. Aquela noite era a terceira luta que eu estava fazendo, vindo de uma quarta luta que eu tinha feito com o De Pedro também. Então, eu estava invicto 4 lutas das 4 primeiras que eu fiz. Então, a sua experiência no Vale Tudo, né, se resumia a uma luta antes com o De Pedro, correto? Aí Errado. Você entra... Oi? Errado. A minha experiência com o Vale Tudo foi a própria capoeira. Eu posso Já começou dizer, a capoeira? a capoeira, você conhece as rodas de rua da capoeira? Você conheceu uma roda da Penha? Você conheceu a roda de Caxias? Roda da Quinta da Boa Vista? Roda do Aterro do Flamengo? Então, cara, eu sempre falei, o que acontece ali no ringue, para nós capoeiristas, não é novidade nenhuma. Eu posso dizer que eu estava com o meu estado emocional na hora do ringue era o mesmo que eu estou aqui agora conversando com vocês. Não querendo menosprezar ninguém, né? Dizer que eu sou melhor, não sou melhor que ninguém. Mas o que aconteceu ali, acontece, né? O que acontece no Vale Tudo, acontece na roda de capoeira. Na roda que eu participei várias vezes, que o pau quebrava e, né? Posso dizer que, dentro de todo respeito, né, o capoeirista do Rio é diferente de outros estados, né? Você pode ver que se você for fazer você que conhece, se você for fazer estudar as rodas de rua, a nossa roda de rua termina num jogo, na pancadaria o cara vai num jogo, o cara se machuca, mas num jogo. E tem estado que o cara puxa arma, faca, né, revólver, entendeu? Dá paulada, e isso nunca aconteceu. Graças a Deus, aqui no Rio nunca aconteceu. Eu posso dizer que a diferença de rodas de rua é a diferença das rodas de rua e dos outros estados. Que aqui o pessoal, queira ou não queira, pelo menos joga na capoeira. Apanha ou bate, mas se utilizando da capoeira. Isso é o que eu penso. Eu me lembro que, na época que eu comecei, né, iniciei no jiu-jitsu, a gente acabou, né, eu, o professor, mais umas pessoas que treinavam comigo, a gente acabou, né, final de semana, indo na Praia do Forte, aqui em Cabo Frio, né, não sei se o senhor conhece, deve conhecer, né? Sim. Lugar bem conhecido. E foi a primeira vez que eu tive contato com a capoeira, né, de forma de luta, né, que até então eu via muita capoeira, né, saindo da escola, o pessoal se reunia muito, né, final de semana, principalmente às sextas-feiras, né, tinha aquelas rodas que se juntavam as pessoas, o pessoal ficava ali, mas era uma coisa, né, mais ali levada pro
lado lúdico, né? Da brincadeira. Lógico, é porque a capoeira é esse leque de opções, né? É por isso que é difícil de entender a capoeira. É por isso que o pessoal do jiu-jitsu menosprezou a capoeira. Mas, assim, menosprezou por falta pelo ego, entendeu? Porque se você for ver a história do jiu-jitsu no passado, eu falei isso uma vez respondendo aqui no YouTube, aí o pessoal, você tá viajando, é só ver a história, é só pegar os livros, é só conversar. Se você conversar com o pessoal do jiu-jitsu da antiga, se você conversar com o Renzo, ele vai te falar o valor que ele acha que a capoeira tem. O Renzo foi um cara que eu conheci pessoalmente e sempre valorizei, porque ele sempre falou o que ele acha que é verdade. E muitas vezes, o cara fala porque o jiu-jitsu é melhor, o cara tem... Ninguém é melhor que ninguém, né? Ninguém é melhor que ninguém. Eu acredito o seguinte, o melhor vai ser o lutador que desempenha a melhor estratégia naquele momento. Porque todas as lutas são boas. Porque você tomar um cruzado do boxe no meio da luta, tu vai cair. Você tomar uma ponteira na boca do estômago na capoeira, vai cair. Entendeu? Você tomar um guioco, né? Gueri, o cara vai cair. Uma pelada do Muay Thai vai cair. Então, respeitar respeitar a praia dos outros. Né? E eu te digo que a capoeira, a dificuldade é essa aí que você viu. Você vê a capoeira na escola, no trabalho cultural, você vê o capoeirista dançando, né? Você vê o cara cantando, musiquinha e tal, e não sabe, e de repente não reconhece o valor dela como luta marcial. Porque a luta até na guerra, a capoeira até na guerra do Paraguai, tiveram capoeiristas usando a capoeira como sua arma de defesa. Foi quando você sabe a história, né? Você é um cara estudioso nisso, sabe da história. Então, a capoeira é muito eclética. Assim, eu penso o seguinte, se você vai lutar com um cara que você não conhece a luta dele, você já perdeu uma parte da tua segurança. Você tá pisando em campo minado. Entendeu? Agora, quando eu conheço, aí as coisas ficam melhor, entendeu? Por isso que mais tarde o MMA não tinha outro caminho. Era criar o MMA, que hoje em dia o cara treina de tudo. Se você falar, vai treinar, sei lá, o balé, que nem o Holyfield treinou balé para lutar com o Mike Tyson e ganhou, e aí? E não é luta. Entendeu? Então, todo conhecimento, né, todo conhecimento dentro do gestual, sempre ajuda. Fazer um yoga, vou fazer um yoga para lutar amanhã, olha só, olha quantos benefícios tem aí. E muitas vezes tem pessoa que não entende. Pô, vou fazer yoga, vou fazer. Pô, não sabe que você ali está deixando teu corpo todo equilibrado. Os caras estão preparados realmente. Eu aplaudo. Eu vou dizer, não, o MMA, eu acho que o MMA está correto. E, né, essa contenda das lutas, o MMA está dentro do padrão. Pode ser que tenha que melhorar no futuro mais alguma coisa, mas com certeza a continuidade dele vai ser mudado alguma coisa, ou não. Mas eu acho que está dentro do padrão correto. Você vê que o cara chega cheio o cara não... É difícil você ver agora um cara ficar com um palmo de língua no meio da luta, coisa que você via na época, antigamente, entendeu? Até porque também tinha lance de idade, você lutava com um cara mais pesado, mais leve, hoje em dia já não tem mais isso, né? Então, mas me impressionou muito, né? A primeira vez que eu vi esse tipo de movimentação na capoeira. A gente chegou na praia, o senhor deve conhecer, né? Eu nunca mais ouvi falar também, porque eu não vou muito para aquele lado, né? Meu trabalho é mais agora para o lado de Niterói-Rio. Mas o Mestre Pingo foi a primeira vez que eu vi uma roda de capoeira, onde o pessoal estava se soltando mesmo. E muita queda, muita movimentação no chão, né? Muito trabalho ali de luta em pé, com strike mesmo, né? O sparring acertando. Aquilo ali foi muito legal. Foi a primeira vez que eu vi uma capoeira de forma de luta, né? Não essa capoeira mais voltada pro divertimento, né? Pra roda.
Uma outra pergunta que eu iria fazer, o senhor já que o senhor falou aí do campeonato, né, que foi, no caso ali, feito ali pro Bitete. Eu lembro que na época o comentário que se falava muito assim era que o troféu ele tinha o nome do Amaury Bitete. Isso é verdade? Cara, olha só, eu só posso dizer verdade, que é verdade uma coisa que eu vi. Isso foi muito falado, né? Aí, assim, eu não posso dizer que isso é verdade porque eu não vi. Mas foi o que falaram, porque eu assim, acreditei porque na versão antiga, que foi no Ilhas dos Pescadores, apesar do que o organizador não tinha nada a ver com o outro, eu ganhei um troféuzão lá, um troféu de meio metro mais ou menos. Então era possível que ele tivesse, porque não deram nada, não teve um cinturão, não teve um troféu, não teve uma medalha, não teve um aperto de mão e não teve um certificado. Então, aquele negócio, quando as pessoas começam a falar, todo boato tem um fundo de verdade. Então, eu acredito que possa ser verdade, mas eu não tenho certeza que é, porque eu não vi. Entendeu? E não me lembro durante o evento, falar que a gente... Disseram que ia ter um cinturão. Eu ouvi o papo que ia ter um cinturão e não apareceu o cinturão. Talvez, porque eu acho que é muita... Eu acho que, assim, fazer um troféu, um cinturão com o nome de um determinado lutador, você leva o teu evento ao fracasso, cara. Por mais que aquele cara tenha ganho, entendeu? Eu fiz o evento, vou chegar lá, o troféu tá com o cara que ganhou. Pô, vou dizer que eu fui roubado, ou que fizeram tudo pro cara ganhar, porque se eu não ganho daquela forma, eu tenho certeza que eu não ganharia. Entendeu? Se eu não ganho daquela forma, eu sabia disso. Eu tenho que ganhar de alguma forma que eu tenho que nocautear, porque se eu não nocautear, por mais que eu batesse a luta toda, no final ia dar a vitória para ele. Porque eu vi fazer isso várias aí. Na época eu estava na guarda, o pessoal da guarda, meu comandante na época, mandou o pessoal entrar no ringue, ó, não vai ter mais luta e tal, e ficou naquela. E o grande mestre, né, Hélio Gracie, chegou próximo ao João Alberto Barreto, que diz que isso não aconteceu também. Mestre Gilberto estava próximo a ele, que é da capoeira, e falou: ó, o Moreno ganhou, você quer mais o quê? O que você quer mais? Aí foi quando o João Alberto Barreto me deu a vitória. Mas ele mesmo estava confuso do que fazer naquele momento. De você fazer uma reunião, ó, vamos acabar, eu soube que tinha o Barra Grill estava fechado com não sei quanto de cerveja e tal para fazer a festa, e melou, entendeu? Então, assim, eu não acredito que pode ser que a intenção daquele troféu, do tal cinturão, fosse para ele. Mas que tivesse com o nome dele, eu não acredito não, porque eu acho até porque o João Alberto Barreto é um cara que depois eu vi a história dele, o cara ele tem uma história muito forte dentro da luta. Não só dentro do jiu-jitsu. É um cara, assim, que tem a luta deve muito a ele, pelo que eu vejo. Então, acho que ele não ia se dar esse papel, entendeu? Mas, assim, muitos boatos rolaram. Aconteceu muita coisa naquela época. Muita coisa que veio à tona, muita coisa que ficou no esquecimento. Muitas coisas que eu preferi ficar quieto, levar para o túmulo, porque são coisas que não vai fazer crescer o esporte, entendeu? Ainda mais depois que passou esse tempo todo. Né? Ainda mais que passou esse tempo todo. Eu lembro também de ver o senhor se disputando o Ashton, eu não me lembro se pela Gama Filho. Eu acho que foi pela Gama Filho, não foi? Sim, eu lembro de ver o senhor, eu lembro.
naquele campeonato ali, né, onde o senhor sabia que enfrentar um dos maiores expoentes do jiu-jitsu na época, né, que era o Amaury Bittet, campeão mundial, enfim. Qual a base ali de grappling, né, de luta de chão, que o senhor teve para passar por aqueles lutadores e caso fosse para o chão ali com o Amaury, né? E qual a sua experiência, né, com essas formas de grappling e com quem o senhor aprendeu ali antes da luta? Foi preparado ou foi uma coisa assim que aprendeu de última hora e acabou entrando pro... Como eu falei, eu fui uma cria da Gama Filho, né? Eu entrei na Gama Filho em 75. Eu conheci eu conheci o Luiz Gama Filho. Quando você fala em Gama Filho, é Luiz Gama Filho, que foi o ex-ministro, ele foi ministro. Ele já tinha muita idade naquela época. Ele devia ter 80 e poucos anos. E eu era atleta de atletismo. Ele ia na Vila Olímpica e perguntava: como é que vocês estão achando o treinamento e tal. Aí um dia alguém falou: tinha que ter lanche. Aí ele mandou botar lanche. Todo treino tinha lanchinho pra gente e tal. Então era um cara que, né, na família eu sempre falo muito bem da família da Gama Filho, o seu Pedro Gama Filho, né, que praticamente morreu pela luta. Ele teve lá uma época, lá uma divisão com a família, ele escolheu ficar lá a Vila Olímpica, e para manter o esporte, ele abriu mão de tudo para ficar com o esporte. Muita gente talvez não saiba disso. E era um cara que, ele amava realmente o esporte. O esporte para ele era a vida dele. Ele abriu mão da faculdade toda, né? Depois deu no que deu. Então, na verdade, eu comecei em 75, lá na Gama Filho. Qual foi a pergunta? Já tô dando uma de... Então, eu lembro que o senhor disputava os campeonatos de wrestling. Não, lembrei. Então, naquela época, eu fazia, como eu falei, eu sempre gostei de atividades. Então, eu fazia parte do atletismo, aí ganhei uma bolsa de estudo no Colégio Piedade. Aí no Colégio Piedade, cheguei lá, tinha danças folclóricas. Aí eu falei: opa, dança folclórica tem a ver com a capoeira, vou entrar pro folclore. Eu não tinha muito tempo para fazer o folclore, mas até porque eu vinha do atletismo, cansado, né, porque eu acordava cedo e tal. Aí fui fazer folclore com o Marquinho e com aquela Dil Costa, que foi atriz da Globo e tudo. Aí eu fui por causa da capoeira, né? Aí daqui a pouco eu estava no universitário, eu estava no folclore juvenil, folclore universitário, que treinava à noite, e um dia eu vi o Sansão, conheci o mestre Sansão, e comecei a fazer luta livre com ele também. Eu não sei, eu era garoto, né? Então, se eu pensar em fazer um terço do que eu fazia hoje, eu não aguento, né? Mas naquele tempo, só vindo do atletismo já era um cansaço danado. E o atletismo da Gama Filho sempre foi um atletismo de ponta. Tanto é que as Olimpíadas, os atletas iam treinar na Gama Filho. Então, o treinamento lá era treinamento casca grossa, como diz os nossos amigos do jiu-jitsu. E eu conheci o Sansão. Comecei a fazer a luta livre com ele também. Mas aí logo depois eu fui servir o Exército. Aí no Exército eu dei continuidade a um monte de coisa. Eu era atleta. No Exército eu fazia tudo. Uma vez eu ganhei uma águia, que é o maior troféu que o Exército dá, do melhor atleta do batalhão. Porque eu disputei, ganhei cabo de guerra, disputei basquete gigante, só não participei do voleibol. Basquete gigante, bola militar, que é uma cavaliça do caramba. Era, sei lá, 40, sei lá, de um lado, 40 do outro. Os caras saem, tem que entrar com a bola no outro gol, sai um monte de gente machucada. Então eu fiz isso também e fiz o atletismo e ganhei medalha no arremesso de primeiro lugar, no dardo e no disco. Fui campeão, porque eu arremessava na Gama Filho os três. Então no Exército, chegava lá, era como se fosse um profissional dentro de um grupo de amadores. Então eu ganhei o dardo, disco, medalha de primeiro lugar no dardo, primeiro no disco, primeiro no peso, primeiro no cabo de guerra, primeiro na bola militar e primeiro no basquete gigante. Eu ganhei 6 medalhas de ouro naquela... Aí desfilei do lado do comandante como o melhor atleta daquela época.
porque sempre gostei de fazer, né? E aí, quando eu saí quando minha carreira no quartel estava terminando, que eu fiquei 6 anos, mas bem antes eu voltei para Gama Filho. E a minha bolsa, que era do atletismo, passou a ser da luta livre, com o Juruna, Gilberto Arboez. O Juruna me deu a bolsa de 100% e eu continuei. Eu tinha que manter, para manter a bolsa, eu tinha que estar competindo e tendo um bom resultado, né? Então eu competi várias vezes, ganhei, perdi, né? Fiquei em segundo. E assim, isso foi foi o que eu sabia de chão para poder futuramente ali, no cara que fosse para o chão, eu poder utilizar um pouco do chão que eu sabia. Mas eu treinei com o Eugênio Tadeu naquela época. Aí eu já fui especificamente para a contenda. Vamos buscar os caras aqui. E o Juruna continuou comigo, mas vai lá no Eugênio, que ele tem um método um pouco diferente. Depois com o Hugo. Fiz um pouco com o Hugo Duarte, alguns treininhos também. Pô. Então, assim, isso me ajudou muito. E o que ajudou também, que naquela época eu estava na Guarda Municipal. E eu estava fazendo um curso, que era o GAI, que era o Grupo de Ações Especiais, que todos os 40 aprovados para fazer o curso, e depois tinha as reprovações. Todos os 40 tinham que ter lá no currículo uma arte marcial. Então ali os 40 tinha gente do Muay Thai, do Karatê, do Kung Fu, do Aikido, tinha gente da capoeira, do boxe, estava tudo misturado, Jiu-Jitsu e Judô. Então eu treinava tudo isso, né? Treinava tudo isso. E chegava um dia que eu tinha que lutar com quase todo mundo, né? A parte de chão, a parte em pé. Pô, tinha dia que eu saía lá quase de gatinho, de tão cansado, porque eu tinha que fazer o boxe, uma luta de boxe com um, daqui a pouco eu ia fazer o judô com outro. Pô, o judô, o cara me deu um kataguruma, sei lá, quase me arrancou o braço outra vez lá, na época da competição. Eu tive que fazer acupuntura, várias acupunturas, assim, quase não pude ir para o dia da contenda lá, porque meu ombro ficou ferrado, mas isso tudo me ajudou, entendeu? Então a parte de chão, sem falar que eu tinha treinador lá de jiu-jitsu também. Então assim, eu sei que você não aprende, né, de uma hora para outra, mas você tem uma visão, num determinado momento, sei lá, por exemplo, uma guilhotina, o cara for te pegar, qual é a forma que você vai se defender e tal. Eu tinha isso, né, a meu favor. Eu sei que se eu fosse pro chão com o Bitete, ele ia me fazer de carne moída. Eu ia virar uma carne moída. Porque o cara, eu já sabia do histórico dele. Eu não ia ter... O que eu sabia não ia ser nada em relação a ele. Então eu tinha que fazer uma luta solta para tentar alguma coisa, até porque ele era bom de luva, ele fazia boxe também e fazia judô também. Então aquele cara tinha que estar longe de mim. E foi aí que eu consegui vencê-lo. Porque ele estava longe realmente. Muito bom. Mestre, fazer uma pergunta agora, né? Até uma oportunidade de você falar para essa nova geração, que muitos não conheceram, né? Sobre o seu mestre. Fala um pouco para a gente, né? Sobre o seu mestre dentro da capoeira, as principais características dele, enfim, dentro dessa pergunta, né? O que você absorveu dele no seu método de dar aulas também? Então, quem foi o seu mestre? Quais as principais características, assim, como pessoa, como mestre, o que ele influenciou na sua vida, a importância dele, né, a chance de você homenageá-lo e também o que você observando nele você levou para o seu método de ensino? O meu mestre é um cara mais humilde que eu já vi na minha vida. Meu mestre nunca falou alto com o aluno. Quando ele reprimia, ele chamava no cantinho e, né, tal. E assim, ele foi um cara que, meu mestre, na verdade, ele é um negro, que o nome dele é Jorge Portes e Lídio. Aí, com o tempo, eu descobri que em Minas Gerais, que é a origem dele, existe uma fazenda Porte. Então, na época da escravidão, os escravos levavam o sobrenome dos seus senhores. E fiquei sabendo que lá em Minas tem. Um dia eu vou tentar fazer assim uma viagem, né, para ver se é verdade e conhecer. Que era a Fazenda Porte. E ele veio dessa fazenda. Então, meu mestre é assim, a origem, vamos dizer que escrava,
Ele dizia para gente que o avô dele foi um escravo que quer dizer, que não chegou a ser escravo, mas foi filho de escravo e tal. Então, assim, me orgulho muito. Você vai ver na capoeira e, de repente, nas artes marciais, pessoas que tiveram 2, 3, 4, não sei quantos mestres. Eu só tive um, né? Quando meu mestre, muitos anos, parou de dar aula, eu resolvi começar a dar aula, mas não treinei com outro mestre. Nunca treinei com outro mestre. E, assim, ele tinha uma capoeira muito limpa e, assim, o pessoal chamava ele até de capoeira Kung Fu, que naquela época era a época que tinha os filmes de Bruce Lee, né? Década de 70 para 80 era filme de Bruce Lee que eu não perdia um. Eu tinha até um cinema perto da minha casa que era assim, sessão dupla. Aí você ia lá e via 2 filmes de Kung Fu. Aí eu ficava ali, né, eu e meu amigo, vamos aprender qualquer coisa. Eu chegava na hora do treino, ia para casa à noite e ia treinar naquele mesmo dia para não esquecer. E tentava fazer algumas coisas. E tenho certeza que isso ajudou de alguma forma. Então, o meu mestre, assim, é uma característica dele. Ele tinha uma capoeira um pouco muito aérea, os golpes dele, vamos dizer que 50% era golpe aéreo, ele fazia uma armada, que é um golpe girado, que ele ia no alto assim, a outra perna dele ficava na altura da tua cabeça, para tu ver, mais ou menos, né? Para tu ver, até porque eu era menor naquela época, para você ver a altura que ele subia, né? Assim, no decorrer de toda a minha história, só tem um mestre que fazia da forma que ele fazia, que é o mestre Pavão, que é da Brigada Paraquedista, e fazia salto triplo, e faz parte até hoje, ele já se aposentou, mas ele faz parte até hoje de uma equipe de veteranos de voleibol. O cara sobe muito. Então, esse cara foi o único cara que conseguiu imitar o meu mestre nesse movimento. Então, assim, meu mestre era uma capoeira limpa, e o que eu posso dizer que eu herdei dele, que eu sempre tentei jogar muito limpo. Eu sempre tentei usar os recursos da capoeira. Você não vai me ver dando soco na capoeira, você não vai me ver dando gravata na capoeira, armlock. Hoje você vê gente dando armlock na capoeira. E você nunca vai me ver, você pode pegar a fita aí da minha história toda, que jamais eu fiz isso. Na hora que eu jogava, que de repente ia para o chão, eu levantava, eu podia estar na vantagem ou na desvantagem. Se eu estivesse na desvantagem, eu abrava assim, parou. Né? Se eu estivesse na vantagem, eu abria e continuava gingando e tal. Então, assim, eu posso dizer que uma coisa que eu levei do meu mestre foi jogar uma capoeira sempre limpa. Né? Muito técnica, muito objetiva, que eu sempre treinei muita técnica. A Gama Filho me deu isso. O atletismo, praticamente, ele tá dentro da minha capoeira. Se você for ver o meu treino naquela época, era basicamente o que eu fazia no atletismo. Que era assim, você quer melhorar uma meia-lua? Um exemplo. Né? Não vou falar sobre treinamento, que só tem fera aí que eu sei. Em vez de você treinar 50 meia-lua, 50 meia-lua para um lado, 50 meia-lua para o outro, um exemplo, se eu quero ficar veloz na meia-lua, eu ia para a pista e dava tiro de 50 metros, tiro de 40 metros, tiro de 30 metros, fazia uma pirâmide, 30, 40, 50, 50, 30, 40. Quando eu vou voltar para a meia-lua, ela vai estar muito mais rápida, porque a musculatura que preconiza a velocidade vai estar mais veloz. Então, muitas das vezes o cara fica batendo o saco, eu quero bater para poder ficar rápido e tal. E o treino, eu estou falando da década de 80, onde o treinamento físico não era tão intrínseco quanto hoje, né? Hoje não, você vê os caras de MMA, o cara faz um trabalho todo, o cara tem um treinador, né? Tipo o Anderson Silva com aquele Rogério, o cara chega lá e faz um treinamento todo específico. Muitas vezes o cara nem luta, né? Nem luta, você não tem que lutar não, você tem que fazer isso aqui, isso aqui. Aí luta dia tal, é mais ou menos por aí. Naquela época já acontecia isso. Eu já fazia isso pelo conhecimento que eu tinha na capoeira, no atletismo. Né? E eu misturava tudo. Mas só o que eu achava que dava resultado, realmente. Mestre, a gente sabe que na capoeira, né, clássicos apelidos, né? Então tem mestres aí, a maioria com apelido, enfim. E tem gente que não sabe nem o nome, mas sabe o apelido, enfim. Qual que é a origem do seu apelido? Conta um pouco pra gente, né? Quem que colocou esse seu apelido e por quê? Cara, o meu apelido, ele é um pouco polêmico.
porque ele não é muito, vamos dizer assim, ele não é muito pedagógico, vamos dizer assim. Quando você vai... Você quando bota um apelido numa pessoa, você tem que pensar o seguinte: um dia ele vai ser mestre, um dia ele vai estar dando aula numa escolinha, numa faculdade. Então, assim, é uma coisa que tem gente que pensa e tem gente que não, né? Então, depois eu vou explicar isso. Então, o meu apelido foi o seguinte: eu sempre falo que eu tenho duas histórias, né? A história para lutador, eu conto a verdade, para não lutador, eu conto a meia-verdade. Tipo assim, por que o apelido? Aí, para ser curto e grosso, fala assim: na minha época, os capoeiras eram tudo franzininho, tudo magrinho, tal. E eu cheguei todo grandão assim, né? Sempre tive, né? Sempre fui, né, uma estatura forte e tal. E o pessoal botou o apelido de Hulk, né? Aí passou um tempo mestre Hulk. Mas a verdade é que eu consegui chegar contra mestre sem ter apelido, né? Eu levava o meu nome é Sidney, né? E eu levava o apelido de contramestre Cid. Se falar contramestre Cid, vão pensar em todo mundo, menos em mim. Não, no passado tinha um contramestre Cid, ninguém vai lembrar. E eu participando de uma roda que teve lá em Santa Cruz, eu gostava de futebol, né? Então minha mãe era um conjunto habitacional, e minha mãe, a gente ia todo final de semana para lá. E de manhã a gente corria pro campo, porque lá tinha 4 campos de futebol. E rolava futebol com a comunidade toda. Aí, pô, eu gostava de futebol. Acordava, tipo, 7 horas da manhã, tomava café, 8 horas já estava no campo, e esse jogo ia até o anoitecer. Eram vários jogos em 4 campos. E esse dia eu cheguei e estava tendo uma roda na beira do campo. Eu falei, que maravilha, né? Eu jamais ia ver uma capoeira aqui, uma roda com ritmo, com instrumento, e o pessoal jogando, e eu fui jogar. Só que os caras não me conheciam e começaram a fazer jogo duro. Aí eu estava eu, meu falecido irmão e meu primo. Aí eu falei para eles assim, não entra mais, deixa comigo. Os caras estão querendo sair pegando a gente, e aí aí o apelido saiu dali. Eu sei que o contramestre, que era o dono da roda, eu quebrei os 3 dentes do cara. Teve um que eu dei um pisão que o cara teve desvio de coluna. E eu fiz um salseiro danado aquele dia. Depois me arrependo, eu peço perdão até hoje. Eu não devia ter feito isso. Só que na capoeira, tudo que acontece é tipo um telefone sem fio. Na outra semana eu estava jogando capoeira em Sepetiba, e os caras falando, esse aí que é o Hulk. Esse aqui é o Hulk de Urucânia, porque o bairro era Urucânia. Aí eu falei, você que é o Hulk? Eu falei, não sou eu não, é outra pessoa, eu não sou. Você que é o Hulk de Urucânia, sim, que quebrou não sei quantos dentes do contramestre, que botou um moleque no hospital, não sei o que. Eu falei, caramba, aí esse nome ficou. Aí foi indo, o Hulk de Urucânia, e ficou Hulk. Aí mestre Hulk. Depois eu vim a ser mestre e pronto, aí o nome não saiu nunca mais. Mas assim, cada apelido tem uma história, né? Cada mestre, cada capoeirista que tem um apelido, ele tem uma história, que esse apelido pode ser por uma situação, pode ser por uma particularidade, pode ser por uma aparência, né? Você vê assim, tucano, o cara quando vai ver tucano, o cara tem um nariz meio de tucano, e não adianta que a capoeira ela não perdoa, né? Aí tucano, aí tem 2 tucanos, aí tucano preto, tucano branco, tucano da Paraíba, tucano de São Gonçalo, tucano de Recife, aí pronto, vai fazendo assim. Aí legal que os mestres normalmente respeitam, né? Quando você tem um mestre com nome, o mestre que seja um cara coerente, ele não bota o aluno com o nome de um mestre, entendeu? Eu já vi acontecer, por agora tem visto aí, mas no passado não acontecia isso. Para alguém pegar um aluno aí, vou te botar o apelido de Hulk. Um dia ele vai ser mestre Hulk. Não dá. Então o próprio mestre tem essa consciência. Não vamos usar o apelido que já tem uma pessoa conhecida, entendeu? Porque chega uma hora, é tanta gente, chega uma hora que os apelidos vão repetir realmente, entendeu? Então é isso. O apelido foi isso.
Agora a gente sabe a versão, o porquê, né? Porque, literalmente, por que é não Hulk, pedagógico. Né? Essa é uma versão não pedagógica, que eu não falo nem muito, mas porque chegando numa escola eu dizia, pô, meu apelido é Hulk, porque as pessoas perguntam, né? Porque eu fiz, aconteci. Apesar de parecer que, pô, o cara tá querendo ser melhor que os outros e ainda falar sobre o apelido veio por causa de uma violência, aí é complicado, né? Mas é a realidade. E não fui eu que botei. Mas como você falou, né, Messi? É uma outra época. É bom que a gente contextualiza. Né? Sim. A capoeira, assim, a capoeira era diferente um pouco no passado, entendeu? Não, tranquilo. Mas é bom saber essa história. Agora, passar para o Elton aí, que tem algumas perguntas também. O senhor falou aí do seu mestre, né? Sim. Ele veio da capoeira tradicional ou era da regional? Como é que é? Fala um pouquinho pra gente aí sobre esse estilo de capoeira. Aqui no Rio de Janeiro, desde que eu sempre aprendi como capoeira, né? Tanto é que quando eu comecei, o meu mestre, ele é a minha árvore genealógica, vem o mestre Portes, aí vem Valdir Salles, que faleceu tem uns 2 anos, aí vem Arthur Emídio, Valdir Salles, Paulo Gomes, Arthur Emídio, Nenê e Paim, tá? O Arthur Emídio, ele é o responsável pela maior raiz da capoeira do Rio de Janeiro, né? Que é um baiano também. Mas ele não era praticante da capoeira regional. A capoeira regional foi a capoeira criada pelo mestre Bimba, né? O mestre Bimba era angoleiro e um dia ele era angoleiro, ele treinava praticamente com pastinha e um dia ele abriu e montou lá, né? Com influência até porque ele dava aula para uma escola de uma universidade, né? Então os caras usaram um pouco vamos dizer, a pedagogia da época, vamos fazer uma metodologia e tal, aí ele criou a capoeira regional. Aqui no Rio, nessa época já existia capoeira aqui no Rio também, né? As pessoas às vezes pensam que, eu acredito, né? Você que é um historiador, né? Mas já havia capoeira aqui no Rio, e ela não tinha um nome, era capoeira simplesmente, né? A gente ouvia o meu mestre, através do mestre dele, Valdir Salles, que era o cara que tinha uma academia de capoeira na década de 60, e eram poucas as academias nessa época, acredito que tinha mais uma ou duas, eu não sei, que era uma que o pessoal fala aqui, na Vila da Penha, que era fugiu o nome aqui, daqui a pouco eu lembro. Então, o Valdir Salles, ele era um cara todo metódico, ele criou um estilo de karatê na época, que era o Itagato, não sei se vocês ouviram falar, mas o negócio também não foi para frente. Ele criou um estilo de capoeira também, que ainda existe, que é a capoeira que é com tupi-guarani, a capoeira com tupi-guarani. Então, você tinha lá a capoeira do Bimba, do Pastinha, e ainda tinha do capoeira estilizada, não sei se você ouviu falar, que era de Arthur Senna, se eu não me engano, que era um baiano também. Se você for estudar a capoeira, se você for estudar a capoeira na Bahia, você vai ver que na Bahia tem muito mais boxe do que a capoeira. Não sei se você sabe disso. Se você perguntar no baiano qual é o esporte do baiano, ele vai dizer que é o boxe. Tanto é que tem aí Popó, tem os campeões sul-americano, campeão mundial, tudo vem da Bahia, que é o país forte, é o estado forte nessa luta, que é o boxe, né? Eventualmente, todo capoeirista também praticou ou vai praticar o boxe, né? Então, na década de 60, se eu não me engano, para 70, foi criada uma capoeira de mão fechada que valia o surco, que seria a capoeira estilizada, que não foi à frente, né? Foi se não me engano, Arthur Senna, se não me engano, é Senna, mestre Senna. Hoje em dia Brasília, tem. Não é? Oi? Senna Vox, que eles chamavam essa capoeira. Isso aí, tá vendo aí como não é mentira? Então, e tem o filho dele, né? Que eu tenho contato com o filho dele, que está na capoeira. Então, quer dizer, aqui no Rio, a gente jogava capoeira, simplesmente capoeira.
aqui agora no final da década de 90, nós criamos até a Confraria Carioca de Capoeira para poder definir que tipo de capoeira é a nossa, né? Que era uma capoeira que a gente falava que era de senhorzinho. Por que capoeira de senhorzinho? Senhorzinho, ele não usava instrumento, era uma capoeira na palma da mão. Então, quando o meu mestre lá na década de 70 a gente fazia as rodas, vamos começar com a capoeira Angola. Agora vamos começar com Angola. Não, vamos começar com a capoeira de senhorzinho, só na palma. Mas era uma capoeira agressiva, pancada comia. Aí vamos para Angola e descia. Agora vamos para regional. Então a gente fazia capoeira, todas as capoeiras, entendeu? Como assim, a gente até dizia o nome de cada uma, mas jogava capoeira. Se você perguntar um carioca, eu sou capoeirista, eu jogo capoeira. Porque regional é a capoeira que é no estilo que o Bim me ensinou. Regional é a capoeira com berimbau e 2 pandeiros. Você não pode dizer que essa capoeira que tem no Rio, que o pessoal hoje fala contemporânea, que eu não sei, eu acho que alguém... Porque tem muita gente inventando muita coisa, sabe? Eu tenho visto, tem muita gente inventando. Todo mundo quer inventar. Todo mundo quer ser o pai de uma criança nova. E é a mesma coisa. Entendeu? Então, assim, a capoeira que a gente usava naquela época era capoeira. Ela não tinha nome de regional nem de Angola, mas a gente jogava regional, jogava Angola. Quando a gente tocava o toque do Bimba, que era o saber de Bimba, que a gente falava, a capoeira regional. Mas você está tocando com atabaque. Então ela não é uma capoeira regional. Quem fala muito isso é o filho do Bimba, né? Nenel fala muito isso. Capoeira regional, ela não tem atabaque. E as pessoas estão dizendo que faz regional com atabaque. Entendeu? Espero ter respondido aí. O Arthur Emídio, por exemplo, né? Você fala no Arthur Emídio. Quando ele Sim. chega no Rio de Janeiro, ali no início da década de 50, ele tinha realmente uma capoeira um pouco diferente para os padrões da época, né? Que se definia como Angola regional, né? A dele Sim. não era uma coisa nem outra, porque ele não tocava berimbau, ele não sabia tocar berimbau, né? Sim. Ele veio a aprender posteriormente, e até a ginga dele era um pouco diferente. Eu converso muito com o mestre GG, cara. O mestre GG... GG é uma enciclopédia ambulante. Zezé é uma enciclopédia ambulante. O mestre GG só tem medo de avião, né? Ele tem medo de viajar de avião. A gente tenta arrastar ele aí, mas ele tem medo de avião. A gente vai arrastar ele aí no final do ano. Vai ter que viajar com a gente. Uma outra pergunta que eu tenho aqui é de um amigo lá de Salvador, Márcio. Ele é aluno do mestre Zambi. Ele perguntou aqui, você pode falar um pouquinho pra gente da sua ida em Salvador, início da década de 90, e a roda que você participou lá no Humaitá. Contar um pouquinho pra gente aí dessa sua ida à Bahia. A roda do Humaitá, eu acho que eu dei umas tesouras lá, né? Deve ter falado isso. Né? É isso mesmo. Detalhe, assim, eu tenho um relacionamento muito bom com os baianos, né? Porque eu sei que o baiano não gosta muito de carioca, né? Eu não sei por quê. Isso é alguma coisa cultural do passado. Mas o que aconteceu? Eu vou te contar, eu vou dar retroceder um pouco antes de eu ir lá. Um certo dia, tiveram aqui no Rio de Janeiro, Zambi, o Mola 7, Zambi, Mola 7, Cabeludo, mais um, eu não lembro. Eram 4 ou 5. Eles foram no evento quem pode falar isso é o mestre Edivaldo Baiano, que foi o evento do mestre Edivaldo Baiano, que convidou, né? Só que, assim, antes, alguns dias ou meses, eu não sei, esses caras tiveram um pessoal de um grupo aqui que a gente se confrontava muito naquela época, que teve lá em Salvador, que foi fazer um jogo duro lá e os caras botaram eles para correr com um berimbau na mão, aí os caras tiveram que sair correndo, essa história que me veio. Aí esses caras vieram depois aqui no Rio. Esse pessoal soube que eles estavam
nesse evento do mestre Edivaldo Baiano, que foi lá na Escola de Samba Salgueiro. E eu fui convidado para ir, cheguei lá, né? E como eu sempre, assim, naturalmente, confrontava esse pessoal que hoje, diga-se de passagem, são todos meus amigos, foi uma coisa muito legal que passou. É tipo um lutador de vale tudo que briga e daqui a pouco sai na pancada, um arrebenta a cara do outro, faz careta, tenta botar naquela reuniãozinha ali que faz pesagem, um xinga o outro. No outro dia você está almoçando junto na casa de um, de outro, no restaurante, mais ou menos isso. Então, esses caras vieram convidado pelo mestre Baiano, Edivaldo Baiano, para participar do batizado. E quando chega lá, os caras vieram a quebrar os caras, né? Mas, só que não me combinaram nada comigo, e eu como já combati assim naturalmente com eles, eu toda vez que eles compravam para jogar com os caras, eu ia e comprava, e pau quebrava, e pá, tá bom. Aí morreu ali, e os caras saíram numa boa, ninguém conseguiu quebrar os caras. E logo depois eu fui a Salvador. E o mestre Baiano me levou na academia de cada um desses. Então, eu cheguei lá, os caras me botavam nas alturas, né? Pô, fomos lá, os caras tentaram ajudar, o Hulk salvou a gente, que não sei o que, não sei o que. Eu fiquei assim numa zona de conforto, né? Jogando ali com o pessoal da Bahia, eu era carioca, no meio de uma galera. Era a época da autoafirmação, eu posso dizer isso. Os caras lutavam para se autoafirmar ainda, tava todo mundo. E eu estava lá no meio dos lobos, né? Só que os caras me respeitaram muito por isso. Só que chegavam certas rodas que o jogo era duro, entendeu? Não tinha covardia. Não tinha covardia, mas o jogo era duro. Então eu joguei um jogo duro lá no Farol, né? Era Farol. Qual o nome que ele falou mesmo? O Maitá. Era no Maitá. Eu sei que eu fiz um jogo duro ali. Fiz um jogo duro numa academia esqueci o nome. Eu fiz alguns jogos duros lá, mas foi tudo numa boa. Depois saí numa boa com todo mundo. Só que no mercado modelo, eu cheguei no mercado modelo, onde que era uma das rodas tradicionais. O doido para jogar, porque, pô, eu sempre ouvi falar em mercado modelo. Os caras não fizeram roda. Tava todo mundo lá com berimbau, pandeira, tabaco, e não faziam roda. E eu falei, poxa, gente, eu vim aí para jogar com vocês e tal. E não consegui, não fizeram a roda enquanto eu estava lá. Aí quando a gente pegou um ônibus para vir embora, que o ônibus está saindo assim, aí os caras começam com a roda. Quer dizer, mas sei lá, fiquei frustrado de não ter jogado naquela hora. Mas no ano seguinte, quer dizer, anos depois, eu voltei lá e o mestre... Cara, tem um mestre lá que é responsável pela roda, porque a roda lá é patrimônio, né? Então cada mestre ele recebe até por isso, e tem um horário certinho. Ele tem que começar a tal hora e terminar a tal hora. Eu cheguei lá e esse mestre já estava acabando, ele continuou com a roda, eu joguei a beça e tal, e fiquei assim, satisfeito, né? Por ter jogado ali uma vez pelo menos, né? Mas isso, e a roda foi muito boa. Eu não sei o que ele falou para você, mas assim, rolou umas tesourinhas, porque o meu jogo a tesoura estava dentro do meu jogo. Então tinha certo momento que eu dei, e não é para dar tesoura, mas já dei. Se o cara parasse na posição, ela saía natural. Mas como é do jogo, né, e era técnica, o cara não se machuca. Até uma particularidade da minha tesoura, as pessoas dão ela, às vezes tem cara que quebra o pé, né? Porque eu dobro o pé. Até isso, na minha tesoura, eu nunca quebrei pé de ninguém, porque eu fazia, no movimento, se eu sentisse que o pé da pessoa ia ficar esticado e dobrado para quebrar, eu não fazia, eu desfazia, entendeu? Eu tinha essa preocupação, né? Eu sempre fui muito técnico, e sempre preservei. Minha perna é muito pesada, né? Então eu sempre preservei até um martelo que eu dei, que o cara falou, pô, cara, você desmaiou o cara. Eu falei assim, eu podia ter matado, né? Mas eu dosava, né, meus golpes, né? Posso dizer que acontecia dessa forma, né? E muita gente acredita, né? Quer fazer mais uma, Elton? Aproveitar o embalo?
Aproveitar o embalo aqui. Isso tem uns 5 anos, 5, 6 anos, né? Não, até mais um pouquinho, né? Eu e o Eduardo Corrêa, a gente começou a trabalhar num livro, contar a história da luta, principalmente no Brasil, envolvendo o Rio de Janeiro. E, inicialmente, nossa pesquisa assim, destacava muito o jiu-jitsu, a luta livre, né? E com o tempo a gente foi encontrando muita coisa da capoeira, a gente foi percebendo, né, a importância da capoeira dentro da construção do Vale Tudo, a importância da capoeira com os outros com personagens assim célebres, né? Você tem um filho de um ex-presidente da República, você tem lutadores, né, que foram para a Bahia, influenciaram e foram influenciados. Você tem essa correlação de Bahia e Rio de Janeiro. Enfim, uma história imensa, né, da capoeira com a contribuição dentro do antigo Vale Tudo. E era uma coisa assim que pouca gente sabia, né, ou não era destacada. Então a gente acabou destacando bastante isso na história do livro. Tanto é que no primeiro livro, mais de 1/3, né, do livro é sobre capoeira. Então a gente deu um destaque maior e isso para a gente foi muito legal. A gente não tinha essa ideia da contribuição que a capoeira tinha dentro da construção do Vale Tudo, né? E já emendando aí na pergunta, né, o nosso amigo Teto, né, lá de Santa Catarina, aluno do Mestre Cabeleira, ele pergunta quais as técnicas de capoeira você destacaria, né, para uma luta não uma luta de Vale Tudo, né, o antigo Vale Tudo, e hoje no moderno MMA. Quais as técnicas você daria maior destaque, né, o que é mais funcional dentro da capoeira que você aprendeu e essa capoeira que a gente tem hoje como contemporânea? Cara, eu acredito que tenha bastante coisa, né? Eu posso dizer, eu acho que praticamente todos os golpes da capoeira são bastante valiosos, né, no momento da contenda, né? Só que ele tem que ter um momento certo. Agora, tem os golpes, tem golpe que ele tem um momento, né, no meu ponto de vista. Tem golpe que você cria um momento. Na minha carreira como capoeirista, essa criação do momento, eu acho que ela foi bastante valiosa, né? De você criar um momento pro golpe, né? O mestre Colomar tá aí, é um estudioso da capoeira. Eu tenho certeza que ele já comentou uma vez isso até comigo, né? Ele falando da forma que eu jogava, como ele via a forma que eu jogava. E eu falei, pô, cara, realmente você tá falando coisas que eu acho que só eu sabia. Mas eu não gostava de fazer as mesmas coisas sempre. Normalmente um atleta, ele é bom de uma coisa, né? Pô, esse cara tem um cruzado muito bom, esse fulano tem um martelo na capoeira, tem um martelo muito bom, esse cara tem uma meia-lua muito boa. Eu sempre treinei cada um deles tentando fazê-los de uma forma diferente, que ela não precisa ser impactante, mas que ele vai agredir, vai encostar no adversário de forma diferente. Tipo assim, eu dou um martelo invertido que as pessoas hoje vejo, as pessoas falam assim, esse martelo é o martelo do Hulk, porque eu fiz muito isso. Você vem trazendo a perna de um lado, aparentemente você vai bater aqui, só que você acaba batendo do outro lado, né? E não é só você fazer esse movimento. Tem um momento certo para se fazer, tem um momento certo, porque primeiro você tem que induzir o adversário a cair na ideia de que você vai aplicar aquele golpe e você desfazê-lo, modificá-lo no final. Então, assim, se você vai defender a cabeça para cá e o golpe está vindo por aqui e você bate ele aqui, o cara vai estar jogando a cabeça em cima do golpe, né? Uma meia-lua eu não criei, porque depois eu vi alguém fazendo, assim, algum filme antigo, fazendo, mas antigamente eu sempre tive muito peso, e o cara que tem peso, a tesoura favorece muito, né, esse atleta com mais peso, porque você vai encostar na pessoa, o teu peso vai ajudar a derrubá-la.
Então eu fazia uma queixada, uma entrada de queixada, os capoeiristas sabem o que é um movimento, e jogava. E muitas das vezes a pessoa dava um passo para trás, ela, né, se esquivava e a tesoura não pegava. Só que você estava no alto, você estava flutuando, ela continuava, você não tinha como parar ela no meio do caminho. E você caía lá de uma forma que todo mundo via que você errou aquele movimento. E eu comecei a desenvolver essa meia-lua com essa tesoura em cima da meia-lua, porque quando você dá a meia-lua, a defesa da meia-lua é o enquadramento que você precisa para derrubar na tesoura. Então, o que acontece? Você dá uma meia-lua a 1000 por hora, o cara vai fazer aquele movimento e quando ele vê, ele já está se deitado no chão, porque ele fez aquele movimento que ele deixa as duas pernas, os dois pés paralelos em relação ao teu corpo. Os dois pés dele ficam, né, paralelo aqui e em relação ao teu corpo. Aí a tua perna vem e entra. Paralelo aqui. Esse pé está aqui, esse está aqui. E você está aqui assim. Deixa eu ver se dá para fazer assim. Ah, tá vendo? Tua perna vem e pega e derruba o cara. Quando o cara, às vezes, ele faz um movimento. Deixa eu fazer assim para você entender. Ele faz um movimento que o pé fica assim. O teu corpo teria que estar aqui, né? O que você faz? Você simplesmente não aplica. Você dá a meia-lua. Porque se você entrar aqui, não vai derrubar. Então você só vai derrubar quando os dois pés dele estiverem paralelos, que ele estiver formando essa figura aqui. Ó. Então, quando no jogo, eu dava meia-lua rápido e o cara fazia, os dois pés não ficavam paralelos, eu dava meia-lua. Então ele nem sabia que a minha intenção era dar uma tesoura. Quando ele fazia o movimento que dava para eu aplicar, eu aplicava a tesoura. Então essa tesoura, pode dizer que ela é quase 100% infalível. Eu fiz ela em vários campeonatos, eu ganhei vários campeonatos com essa tesoura, entendeu? O martelo invertido, o martelo de 2 tempos, o arpão. Eu faço de uma forma, eu sempre treinei muito para não ter só um movimento. Eu tinha um pisão, cara. Meu pisão, por eu ter peso, o meu pisão jogava o cara longe, sempre. Né? Mas eu não tinha só o pisão. Aí o que o mestre Colomar falou outra vez foi realmente isso. Pô, a gente não sabia o que esperar de você. Porque quando você não dava o pisão, era o martelo cruzado, o martelo invertido, tesoura, era o voo do morcego, que é um movimento. Então eu tinha vários movimentos que eu treinava muito, porque eu tinha o hábito de treinar. O hábito de treinar eu não adquiri na capoeira. O hábito de treinar eu adquiri no futebol, no basquetebol, no handebol, principalmente no atletismo, que eu tinha um trabalho personalizado. Eu chegava lá, às vezes, e dava 1.500 saltos, fazia treinamento de força de salto, para te dar uma força e explosão nos membros inferiores. Então, quer dizer, eu posso dizer que o meu diferencial como atleta é que naquela época as coisas eram muito empíricas. O cara treinava para competir no dia seguinte, ficava na roda jogando 1 hora, 2 horas na roda. Enquanto eu, não querendo dizer, não sou melhor que ninguém, mas o aprendizado que eu tive no atletismo, e na véspera da competição, que hoje todo mundo já sabe, você tem mais é que descansar, fazer um trabalho básico, né? Porque eu ia competir no atletismo sábado e domingo, eu chegava na Vila Olímpica querendo arremessar, eu vou competir amanhã, isso no início. Eu quero arremessar, não, nem pega no implemento. Hoje você vai fazer uma corrida, entendeu? Você vai só soltar, né? Não vai nem dar tiro. Amanhã você vem e era o diferencial que a Gama Filho tinha, que eu posso dizer que levei para a capoeira. Porque quando eu ia competir, na véspera eu não jogava capoeira. O pessoal, não, na véspera eu fazia uns movimentos, fazia umas queixadas, sem levantar muita perna e tal. Porque o treinamento mesmo, ele foi há 2, 3 dias antes. O pesado mesmo. Então, quando eu chegava na competição, meu adversário estava com um palmo de língua, que era 1 minuto e meio, que na capoeira é como se fosse, sei lá, uma eternidade. E eu estava gingando e fazendo os movimentos com tranquilidade, esperando a hora certa de aplicar um certo golpe. Isso foi meu diferencial. Eu ganhei, porque não tinha tantos, mas eu ganhei dos que eu participei de 13 campeonatos estaduais. Ganhei 13 não, ganhei 8, perdi 2.
Eu perdi 2, assim, fiquei segundo em 2. E ganhei 8. Fui 8 vezes campeão estadual, fui 3 vezes campeão brasileiro, que o campeonato brasileiro antigamente vinha de uma seletiva. Hoje em dia fazem campeonato mundial sem seletiva. Hoje em dia o grupo fala, vou fazer um campeonato mundial. Pô, eu sou campeão mundial. Campeão mundial de quê? Se ele não disputou com ninguém de outros estados. Entendeu? Do próprio grupo. Isso não é. É um campeonato mundial para aquele grupo. Mas não é um campeonato mundial no estereótipo que eu participava antigamente, que era a equipe de São Paulo, que eram, diga-se de passagem, sempre foram equipes muito boas, Minas Gerais, vinha Mato Grosso do Sul, de Amazonas, de vários estados. E os melhores que passaram por competições regionais para chegar lá, para poder vir para o brasileiro. Então, quando se disputava um brasileiro, era o melhor de cada região. Entendeu? Eu vejo o campeonato aí mundial, o cara se inscrevendo para mundial, eu falo assim, não dá para engolir um negócio desse. Campeão mundial, como é que o cara é campeão mundial se disputou lá uma competição que de repente ele ganha 2 por WO e eu sei atleta aí famoso que ganhou por WO, entendeu? Naquela época. Então eu posso dizer que o meu diferencial foi porque eu fazia mais profissional quando o mundo da capoeira era mais empírico. As pessoas treinavam, vamos treinar para amanhã competir, e treinar. Uma vez, olha só, eu disputando cabo de guerra no Exército, nós chegamos na PE. Deu uma travada no mestre. Eu acho que travou ali. Se o mestre estiver ouvindo a gente, se ele puder sair, ele sai que eu chamo ele novamente. O mestre deu uma travada mesmo. Vou chamar ele de novo aqui, mas papo bacana, né? Tudo que você queria, né, Elton? Falar sobre um pouco de história. É interessante muita coisa que ele fala, né? Esse conceito de ecletismo, né? Isso está bem enraizado ali dentro da capoeira carioca. Ele absorve isso muito bem, né? É bem interessante. Você pegar lá os primeiros intelectuais da época, né? O Zuma, que escreveu um livro em 1928, o Inesio, né? Acabou até criando ali um método, né? E eles pregavam muito isso, né? Esse ecletismo, esse complemento não só do atletismo, né? Mas de outras artes marciais, unindo ali o repertório do capoeira, né? Então tá bem enraizado aí no Mestre Hulk. O mestre está de volta. Caiu aí. Deu uma travada. Um pouquinho. Não, então, para fechar, eu posso dizer que assim, eu tinha um conhecimento de treinamento melhor do que meus adversários, que era muito empírico, né? Eu via cada atrocidade naquela época, e que não era atrocidade, porque era o que tinha no momento, né? Alguém perguntou se a capoeira gaúcha é boa, é muito boa. No Campeonato Brasileiro, o Rio Grande do Sul era uma equipe muito forte também. Eu tenho um amigo lá que chegamos a competir algumas vezes, ele só deu azar de perder para mim. Pode ser que ele esteja aí. Mas é uma capoeira muito forte também, a gaúcha. Então, assim, o pessoal não treinava específico. E eu, de uma forma empírica, a minha forma de treinamento, apesar de eu estar fazendo uma coisa mais corretinha, era empírica também, porque eu não tinha conhecimento. Eu fazia o que eu via ser feito na Gama Filho. Quando uma vez a minha técnica, eu até peguei o implemento para arremessar e ela quase me deu uma chamada. Amanhã é competição, maluco. Tu vai querer arremessar hoje para chegar lá e não fazer resultado? Aí eu falei, não, eu pensei que se eu arremessasse mais hoje, amanhã eu arremessava também. Não, ela, não, claro que não. Então, assim, eu fui aprendendo algumas coisas. Mais tarde, entrei para a faculdade, fui fazer educação física para entender mais essas coisas. Aí, assim, concluiu muita coisa que eu fiz em Opa, fala, mestre. Tive um problema na conexão, mas ainda bem, todo aquele papo ali ficou salvo. A gente não perdeu. Ainda bem.
Aí a gente vai para as perguntas finais agora, mestre. Só mais 4 perguntas para a gente fechar essa live. Vou responder rápido. Não, tranquilo, tá ótimo. Sempre uma honra, uma aula. Fica tranquilo em relação a isso. Vou chamar o Elton aqui. Minha neta aqui. Chamei o Elton, esperar ele entrar aqui, mas enquanto isso já vou fazer a pergunta. Mestre, você falou aquela hora, a gente já falou sobre a sua luta, a sua primeira luta com o De Pedro, e pouca gente sabe que aquela luta durou 1h20 minutos, né? E depois você lutou com o De Pedro naquele evento. Não, a do Ilha dos Pescadores, que foi 1h20. Isso, então. Essa primeira durou mais de 1h, 1h20, e a segunda durou 33 minutos. Então, assim, só com o De Pedro, se juntar as duas lutas, são quase 2 horas. Ou seja, você tem mais quilometragem nos 2 duelos com o De Pedro do que muita gente tem durante 10 lutas no mundo atual, que as lutas são, né, 3 rounds de 5 minutos, enfim. Conta um pouco pra gente como é que era viver naquela época esse tipo de evento, que você podia ficar mais de 30 minutos, você vê, só com o De Pedro você lutou 1h20 na Ilha dos Pescadores e depois 33 minutos na segunda. E a outra pergunta é, depois dessa luta de 33 minutos com o De Pedro, isso já no evento do Bitete, eu li uma vez que você estava muito exausto e você até pensou em desistir, né? Sim. E o que fez você continuar? Porque, vamos supor, você estava assim, o favorito para todo mundo, já até para muita gente dado como vencedor, era o Bitete, né? E você estava cansado. Aí, o que te fez... qual foi o ânimo que te deu para ficar saber? Mesmo cansado, todo mundo falando que ele vai vencer, eu vou continuar aqui, vou ir até o final. Conta um pouco para a gente sobre esses duelos com o De Pedro, que são históricos, e lembrando que o De Pedro era uma barra pesadíssima, né? Depois ele se tornou um dos melhores ali da época, e fale também sobre o que fez você não desistir da luta contra o Bitete naquela final. Na verdade, eu quando cheguei no Maracanãzinho, pelo fato de eu ter treinado com meus amigos da guarda, a guarda... Opa, quer fazer a pergunta para ele saber? Qual foi a pergunta? Eu ouvi. Ouviu, então? Eu tinha um compromisso moral, né, com os amigos da guarda. Né? Eu pensava assim, poxa, eu não quero perder, pelo menos primeiro eu tenho que ganhar, porque o pessoal do evento, o responsável pelo evento, como sabia que eu era guarda na época, pediram que eu pedisse ao comandante da guarda para ajudar a segurança do evento com a guarda. Quer dizer, eles usaram o útil ao agradável, tendo um guarda, vamos botar o pessoal da guarda para fazer junto com... Eles contrataram alguns PMs para fazer a segurança do evento. Aí eu levei essa proposta para o Coronel Amêndola. Eu perguntei, Coronel, o pessoal está querendo que o senhor mande alguns guardas para fazer a segurança do evento. Aí o senhor pode? Aí ele falou, vou fazer o seguinte, vou colocar aqui, vou fazer um comunicado, quem tiver de folga e quiser ir para ver a luta, se eu não fosse lutar e tivesse de folga e fosse convidado para fazer a segurança dentro praticamente do ringue, eu ia trabalhar também, né? Então um montão de guarda foi trabalhar voluntariamente. Se eu não me engano, foram 176 guardas que foram fazer esse trabalho voluntário para poder estar lá. Então, imagine a responsabilidade que eu tinha de, pelo menos, vencer uma luta. Estava todo mundo ali confiando em mim. Fora o meu pessoal do GAI, né, que foram todos, que eram do curso, todos estavam lá. E, fora isso, toda a tropa que estava lá, para me ver lutar e ganhar, né? Porque eles participaram de todo o meu treinamento, que era lá em Botafogo. Então os caras foram lá para ver eu ganhar. E os caras tinham confiança que eu ia ganhar, pelo que eu fazia lá no treinamento, né? E eu falei que eu entrei tranquilo, mas com esse peso nas minhas costas. Cara, eu tenho que ganhar pelo menos a primeira luta. E quando eu ganhei a primeira luta, que depois fui lutar com o De Pedro, foi aquilo que eu falei, eu já estava tranquilo, porque eu tinha uma responsabilidade com meus amigos ali, mas eu já tinha ganho uma luta.
né? E todo mundo sabe que ganhar um evento desse não é para qualquer um. Então, com o De Pedro, até pelo fato de eu já ter ganho o De Pedro há um mês atrás, eu já me sentia mais à vontade, mais tranquilo. E vamos que eu perdesse para o De Pedro. Eu perdi para um cara que eu ganhei, tem direito a uma revanche, mas eu ganhei uma luta anterior. Então eu estava com aquela sensação do dever cumprido. E eu acho que tudo isso me deu assim o que eu precisava, a medida correta que eu precisava para estar lutando com o Bitete na final, sabendo que ele era o franco favorito, e não apenas o franco favorito. Ele era o cara mais bem treinado para aquilo ali. Porque eles fizeram um evento, e esse evento, o Bitete já vinha treinando, não sei quanto tempo, anos, sei lá, meses, para poder estar ali como franco favorito e representar uma equipe muito gigantesca, porque diziam que tinha 14 mil pessoas no Maracanãzinho. 90% era do jiu-jitsu. Os outros 10% dividia entre as outras modalidades. Então, a responsabilidade para ganhar aquilo ali era dele. Eu já tinha ganho duas lutas. Então, quando eu fui para a final, que cantou aquela música do Stallone, né? Não, minto, cantou a música Carmina Burana, uma música meio satânica, sei lá, quando eu entrei. E quando ele entrou já para finalizar o evento, com a música do Stallone, né? Aí eu falei, pô, cara, E eu estava cansado, porque eu tinha acabado de lutar quase mais de 30 minutos com o De Pedro. E a próxima luta, normalmente numa contenda normal, esse é o momento de se fazer uma luta extra, né? Uma luta extra qualquer, para o cara que lutou por último descansar. Só que não houve. Eu estava com a minha respiração ofegante quando fui chamado já para voltar. Eu estava deitado com o pé pro alto dentro do camarim, cansado de ter lutado com o De Pedro, que é um casca grossa. Aí eu falei, pô, é tudo ou nada. Eu vou, mas é tudo ou nada. Né? E só tinha uma estratégia, era não deixar ele me agarrar. Era a única estratégia que eu tinha. O resto, alguém perguntou aqui se eu usei a capoeira. Não é capoeira, porque o que eu sabia e o que eu me garantia era com a capoeira. O que eu sabia de karatê, né, o que eu sabia do judô, o que eu sabia da luta livre, não era nada mediante o cara que é especialista nessas áreas. Né? Então eu tinha que fazer, primeiro, manter a distância, segundo, ir a todo vapor para tentar nocauteá-lo. E deu certo. Né? E eu venci por isso. Ele não me agarrou, e em contrapartida, ele não fez o que ele deveria fazer, que era buscar me agarrar. Quando eu comecei a lutar solto, ele entrou na de lutar solto, porque confiava no boxe que ele sabia, né? E achava que se fosse para o chão ele finalizaria. Só que eu acertei o cruzado primeiro, né, do que ele, né, de qualquer tipo de reação, de qualquer tipo de estratégia que ele podia estar por vir. Né? E foi o que aconteceu. Mestre, fazer agora a última pergunta da minha parte, antes de passar para o Elton, para ele fazer as duas dele. Mestre, alguma academia, né, uma equipe, enfim, contratou você para poder ensinar defesa contra golpes, por exemplo, como a meia-lua, que chegou um momento que muita gente começou a ficar muito usual em determinado momento e o pessoal nunca tinha visto aquilo, por exemplo, né, em eventos, e surpreendia. Então, eles já buscaram os seus ensinamentos para tentar ensinar para eles como que se defende esse tipo de golpe. Isso já aconteceu? Aconteceu até com a XD, né, onde o Anderson Silva treinava, e até o Anderson Silva estava lá no dia que eu fui. Mas é bom lembrar o seguinte, que de primeira mão eu fui boicotado, né? Todos os eventos vinham praticamente do pessoal do jiu-jitsu. Então eu fui boicotado praticamente geral, né? Eu cheguei a ser convidado para alguns eventos, chegava num certo momento eles me desconvidavam, né? Porque é um grupo, né? Eles preservam muito a história deles e, assim, o mestre Hulk estando no evento,
é momento de lembrar que o jiu-jitsu perdeu alguma vez, né? Em qualquer lugar que eu chegar, uma vez eu estava na guarda, passei numa viatura, eu até dirigi essa viatura, no campeonato que estava acontecendo em Copacabana. Aí, os amigos que estavam na parte de fora, Hulk, estavam gritando teu nome aqui agora. Eu falei, tá de brincadeira. Aí eu postei a viatura, fui lá para ver, assim, ninguém me viu, né? Uma multidão lá. Aí eu fui dar uma olhada. E justamente o Bittet estava vindo para arbitrar outra luta. Aí começaram, né, a zombar dele. Olha o Hulk, cuidado com o Hulk. Teve uma vez que, numa das lutas, ele largou tudo e foi embora. Entendeu? Então, assim, em primeira mão, eu fui boicotado, né? E, num dado momento, quando tiveram alguns nocaute com meia-lua, eu acho que até no MMA mesmo, no Ultimate, disseram que existia uma ideia de se proibir com esse movimento. E eu fui convidado lá pelo senhor Rogério, para passar para a equipe, que tinha lá uma equipe com mais de 50 lutadores naquele dia, passar uma técnica da meia-lua e defesa da meia-lua. Eu fiquei 2 dias fazendo isso. Eu fui lá 2 dias. Inclusive o Anderson Silva estava lá também na época, Alain Muguete, que é capoeirista também, estava. E eu fui lá para passar essa defesa da meia-lua, que é um golpe que é pesado. Se ele for aplicado no momento certo, é lona na certa. E, detalhe, pode trazer ao atingido alguma sequela. Né? Deixa ela florestar. Terceiro tempo, né? O negócio tá difícil. Hoje a conexão deixou a gente na mão. Bom que tudo que a gente falou aqui tá salvo. Aí, Elton, já embala, faz as duas perguntas numa só pra gente já finalizar. Deixar o mestre em paz aí, porque a gente já reconectou aqui tantas vezes. Tá mais longo do que a luta do mestre com o De Pedro ali, aquela primeira. Então, a primeira pergunta foi sobre se ele tinha alguém dentro do atletismo ou da própria capoeira, né, ou das artes marciais por onde ele transitou, se ele tinha alguém ali como ídolo, como inspiração. Ele chegou a falar um pouquinho ali, só que depois caiu. E a segunda pergunta, na verdade, cara, eu nem me lembro agora, já deu um branco aqui, mas eu vou emendar. A primeira falar. Pergunta, se eu me inspirei em alguém. Isso. Né? E a segunda pergunta eu até respondi. Eu esqueci também agora, mas eu sei que eu já respondi. Eu não me lembro deu um branco aqui, vai e volta, né? Mas já que respondeu, tá gravado ali, a gente parte para uma segunda aqui também. A segunda foi sobre a revanche com o Bittet. Eu respondi que não, foi do Floresto. Foi do Floresto. É? Foi do Floresto. A minha deu um branco. Mas já emendando aqui, vou aproveitar aqui. A opinião do senhor sobre a ginga da capoeira, né? A ginga de hoje, essa ginga mais estilizada, né? Que ela vai mudando conforme o tempo. Eu não sei se é a mesma ginga de quando o senhor começou lá atrás, né? Mas tem muito mestre que fala, né? Principalmente o mestre GG. Fala que houve aí uma certa evolução, né? Na maneira de se gingar. Então, alguns falam que mudou bastante, outros falam que teve algumas alterações. O fato é que se estilizou muito, né? Uma ginga hoje muito mais marcada. Aí eu queria saber a opinião do senhor sobre a ginga, né, dentro do ringue. Né? Qual a função dela ali? O senhor acha que funciona? O capoeira, ele deve gingar, ele deve marcar aquele tempo, ou ele tem que ser livre dentro do ringue ali para poder utilizar a capoeira? Eu penso o seguinte, a ginga não vai atrapalhar, né? Eu acredito que na minha época a ginga não funcionasse tanto quanto ela pode funcionar hoje. Tendo em vista que poxa, fugiu o nome aqui agora. Fugiu o nome do cara aqui.
nosso campeão, né? O Anderson Silva, teve uma luta dele que ele gingou. Ele começou a gingar, aquele jeito dele, ele começou a gingar. Eu percebi que o atleta que estava lutando com ele, o lutador, ele se perdia, porque você faz uma base, né? E você vai lutar com um lutador que tem uma base X, né? Base à direita, base à esquerda. E o cara começa a gingar, o cara que estava lutando começou no momento se atrapalhou, os caras não sabiam o que fazer na luta, né? Então eu acredito que se os lutadores que são capoeiristas, ele não lutar o tempo todo gingando, mas em determinado momento ele gingar, eu acho que ele ia ter oportunidades que iam ser bastante favoráveis para ele, entendeu? Porque a ginga, assim, a nossa ginga é diferente, ela é desconhecida para outros lutadores. Se você pegar um cara do karatê e gingar para ele, ele vai se perder um pouco. Eu posso dizer que o capoeirista, até porque não só o fato de você gingar, porque quando você ginga é uma troca de base. Você faz uma base à esquerda, uma base à direita, uma base à esquerda. E nós na capoeira treinamos golpes igualmente um lado para o outro, né? O cara, se ele vai treinar martelo, ele dá 20 martelos, 30 martelos, ele vai dar 30 com a direita, 30 com a esquerda. Oi? Pode. Ele vai, se ele for treinar meia-lua, ele vai dar 10 para um lado para o outro. Então, eu posso dizer que com o tempo, o capoeirista, ele vira ambidestro, né? Ele fica como se para o jogo da capoeira, ele é ambidestro. Isso facilita muito. Os capoeiristas que utilizar essa performance dentro do ringue, Marcelo Ará, olha quem chegou aí agora. Forte abraço, meu vereador. Olha ele aí. Então, o cara que se utilizar desse benefício que eu posso dizer que a capoeira traz, em aplicar os golpes dos dois lados, ele vai ter assim uma vantagem muito grande em cima do atleta na contenda de MMA, né? Porque você vê sempre o cara treina, o meu atleta ele é destro, aí você vai treinar para um destro. Ele é canhoto, você vai treinar para um canhoto. E o capoeira ele tem essa facilidade de fazer as mesmas coisas de um lado quanto para o outro, porque a própria demanda, a própria capoeira, ela já pede isso. Não adianta você ser um cara de um lado só. Na roda de capoeira você vai se dar mal. Então, a capoeira tem essa vantagem. E o cara que chega lá se utilizando dela, ele vai se dar muito bem. Agora, você mudar, estilizar muito a ginga, eu acho que a ginga tem que ser uma coisa natural. A ginga tem que ser como se fosse a impressão digital daquela pessoa, né? Então ele tem que manter o jeito dele dentro da ginga. Não ele tem que colocar uma ginga que vai modificar totalmente, né? Porque você vê, tem grupos que estiliza tanto que você vê um cara jogando, é como se todos fossem o mesmo, né? Se você treinar para um, você treinou para todos. Você não vai ter muita surpresa, porque todos fazem igual, né? Então eu acho que tem que ter isso. O atleta ele tem que ser livre, né? Para pegar o que o corpo dele manda.
entendeu? Hoje você vê os atletas, hoje eu vejo muito capoeirista tirar foto com kimono, treinando kimono, beleza, que ele vai treinar o jiu-jitsu também, mas você jamais vai me ver fazendo de kimono, que eu treino, às vezes, não tenho treinado, mas às vezes eu dou um treino, às vezes eu treino também jiu-jitsu, mas você não vai me ver lá de kimono, né, como se eu tivesse abandonado a capoeira, né? Então eu penso assim, né, tem muita gente que está fazendo isso hoje em dia. Hoje eu sou preta de jiu-jitsu, sou preta de judô, tem do Muay Thai, legal até, porque eu acho que a época também pede, né? Mas no passado não, e eu sou mais o capoeirista do passado. Pessoal, tivemos alguns problemas aqui na conexão, mas no final a live conseguiu ficar salva, né? Graças a Deus. Agradecer ao Elton pela ajuda em dividir essa live aqui comigo, né? Agradecer ele pelas ótimas perguntas que ele fez. E agradecer ao Mestre Hulk, né? Essa lenda histórica do mundo da capoeira, né? Um gigante dentro do mundo da capoeira. Sempre uma honra conversar com ele, bater esse papo. Espero aí que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal MMA Debate. Tamo junto, pessoal. Então, pessoal, para encerrar, agradecer a participação do Mestre Hulk, né, ao Floresta pela oportunidade também. Tá aprendendo um pouco mais da história dessa fera, não só na capoeira, mas no Vale Tudo, né, sabendo um pouco da história do Mestre Hulk também no atletismo, né, essas curiosidades. Mandar um abraço aí pro pessoal Santa Catarina, né, o pessoal da capoeira, Mestre Cabeleiro, Teto, Sombra, o pessoal que acompanha a gente aí. O pessoal em Porto Alegre também, né, tá acompanhando a gente aí. O Roberto, o Christian, né, um abraço pessoal lá. E deixar um abraço aqui também pro pessoal que está acompanhando a gente aí, né, pedir perdão pelos imprevistos, mas acontece. Então é isso aí, pessoal. Forte abraço a todos. Eu queria agradecer ao canal MMA Debate, na figura do meu amigo Floresto, e agradecer também ao historiador Elton Silva pelas belíssimas perguntas e dizer que esse canal, eu percebo que esse canal vem crescendo a cada dia que passa, com grandes entrevistas, com grandes entrevistados. E muito obrigado e até a próxima.